Porque o sorriso é o nosso cartão de visita. Eu acredito nisso. Eu acredito também no poder transformador de um sorriso. Uma pessoa dá um sorriso num ambiente, chega a contagiar os demais, a mudar aquela energia. Por isso, eu vim conversar com o Dr. Guilherme Tizen, porque ele, como ninguém, concilia tecnologia com qualificação. E olha só o que eu queria começar perguntando, que a pessoa não precisa ter medo de fazer um tratamento, né? Não existe mais esse mito de que tratamento é só para adolescente. Não, na verdade, eu acho que tu começou muito bem falando que o sorriso é o cartão de visita. A gente fala que o sorriso é um abraço à distância, né? E além de ser, hoje em dia, uma metodologia, a gente tem abordagens mais confortáveis, elas são mais estéticas e mais rápidas. Então, hoje em dia, essa tecnologia veio para facilitar, aprimorar o meu diagnóstico, o plano de tratamento e dar opções mais confortáveis, mais estéticas, mais rápidas para os pacientes. E não existe mesmo limite de idade. Desde 6 até 60, 80 anos, a gente tem pacientes aqui corrigindo o sorriso para ter uma estética bacana e uma função mastigatória, respiratória, fonética adequada. A gente tem que entender que dentes bem encaixados, né, servem não só para o osso? Não, na verdade eles minimizam desgastes, problemas gengivais, de cárie, tudo isso se a arcada estiver bem encaixada, se os dentes de cima e de baixo estiverem não só bem alinhados, mas bem encaixados entre si. Eu acho curioso que o nosso dente ele é só a pontinha do iceberg. Porque na verdade tem muita coisa lá escondida que a gente precisa cuidar também. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece esse universo de como a saúde bucal vai repercutir em toda a saúde corporal da pessoa. E aí agora tem o tratamento, então, quem diria, tem um aparelho aqui, doutor Guilherme. É verdade. Os aparelhos tradicionais que a gente conhece, que são os aparelhos metálicos, com o tempo foram substituídos por aparelhos fixos de porcelana e hoje em dia a gente tem uma alternativa muito estética, higiênica e confortável. Que esses daqui são os aparelhos, os alinhadores removíveis transparentes. São aparelhos invisíveis que tu tira para comer e para escovar os dentes, cuja marca líder de mercado é uma marca que já está bem conhecida pelo público, é aquela marca Invisalign. Mas eu costumo falar que independente da técnica que a gente usa, aparelho fixo, de porcelana, de metal ou Invisalign, o mais importante é como que o profissional vai mexer nessa ferramenta para movimentar os dentes para a posição perfeita, para ter o sorriso perfeito na boca do paciente. Mas com certeza, essa é uma técnica que a gente usa já desde crianças de 6, 7 anos até adultos, que hoje em dia o preço já não é mais aquele preço caro, porque antes era indexado em dólar, enfim. Hoje é muito semelhante o preço a esses brackets de porcelana. Então é uma alternativa mais rápida, confortável e muito mais estética, né, Ana? Mas tudo começa no diagnóstico. Tudo começa no diagnóstico. E aqui na clínica tem um scanner. Eu fiquei impressionada, vou mostrar a foto depois. Na verdade é uma tecnologia que, como eu falei, serve para fazer com que o profissional enxergue mais longe, com mais riquezas de detalhes. A gente consegue simular o resultado do tratamento já na primeira consulta. Em poucos segundos, a gente já vê como os dentes vão ficar bem encaixados e bem alinhados. Além do mais, a gente consegue agilizar o tratamento, a confecção desse aparelho, que é tudo personalizado, feito fora do país. Então a gente já manda os modelos digitais para fora e vem mais rápido para o paciente iniciar o seu tratamento o quanto antes. Além do mais, a gente consegue monitorar o encaixe dentário, retrações de gengiva, ver como elas evoluem ao longo do tempo, desgastes, movimentos, tudo isso através da sobreposição desses modelos digitais que são feitos pelo escaneamento intrabucal. E o doutor Guilherme, quando ele concluiu o doutorado aqui no Brasil, bem nessa área, né, ele foi fazer o pós-doutorado na universidade que é a mais tradicional na área nos Estados Unidos. Como que o Brasil está em relação ao primeiro mundo? Na verdade, a formação técnica do dentista brasileiro é uma das melhores do mundo. Mas é inquestionável como lá fora as tecnologias surgem primeiro e eles têm maior acesso a isso. Então, na verdade, a curva de aprendizado dos profissionais lá fora em relação a esse aparelho ainda até há pouco era maior. Foi isso que me motivou a ir lá e saber os truques que esse aparelho tinha. E tem muitos. Para desenvolver todo o potencial. Para desenvolver, porque hoje, depois do que eu fui lá e aprendi com eles, eu consigo
garantir para o meu paciente que nas minhas mãos esse aparelho vai ser tão efetivo quanto esse. Tem gente que me pergunta assim, o que o aparelho Invisalign pode fazer? Esse aparelho, esses alinhadores transparentes, em boas mãos, podem fazer exatamente a mesma coisa que esses aparelhos tradicionais fazem. Então não existe, só alguns casos podem ser tratados pelos alinhadores invisíveis. Não. Desde que bem manipulados, bem conduzidos por um profissional qualificado, esse aparelho pode fazer a mesma coisa que esse. Então, na verdade, são o quê? São placas sequenciais que a pessoa vai trocando em casa toda semana, que vão devagarzinho levando o dente para a posição perfeita planejada pelo dentista, porque cada placa é um pouquinho diferente da outra. Esse é o truque, essa é a magia, a praticidade. A gente tem softwares que a gente pode monitorar esse tratamento à distância. Ou seja, já tivemos pacientes aqui que montaram o aparelho, foram para fora do país e só voltaram para tirar o aparelho. Isso é fantástico, né? Esse monitoramento remoto. Continuar mantendo o tratamento independente da presença. Sim, hoje em dia eles mandam fotos, a gente sobrepõe também com softwares específicos e monitora, ver se esse tratamento está sendo efetivo ou não. Faz até ajustes à distância. Essa é a magia do mundo digital, né? A gente tem que aproveitar essa tecnologia para o nosso bem-estar, para facilitar a vida. Hoje em dia a gente sabe o quão difícil é a gente se locomover. A gente vem aqui, a gente oferece o estacionamento, essa comodidade para o nosso paciente aqui no consultório, na clínica, mas a gente sabe que nem só a dificuldade de estacionamento é um problema. Não, e quem viaja muito a trabalho, é difícil agendar a consulta e naquela data não está na cidade. E o trânsito do jeito que está hoje em dia, né? Se a gente pode ainda se dar ao luxo de não vir todo mês para ativação do aparelho, é outra facilidade, né? Que esse mundo digital pode nos oferecer. Mas enfim, quando eu escolhi a clínica do Dr. Guilherme Thyssen para vir, a ideia era mostrar justamente isso, encorajar quem ainda tem aquele mito de que aparelho é coisa de adolescente, ou de que aparelho não tem fim, o tratamento é uma coisa, né, eterna. Machuca, que é antiestético. Hoje em dia não, essa realidade mudou. Não só crianças, mas adultos, pessoas na melhor idade, né? Todas essas podem sofrer benefícios de um tratamento ortodôntico, de dentes bem alinhados e bem encaixados. E quem, na resolução para o fim do ano, está pensando como eu queria acertar o meu sorriso, agora tem as informações. E a informação facilita as escolhas. Essa aí. Se tiver dúvida, vem aí nos procurar. Muito obrigada, Dr. Guilherme, e parabéns por estar sempre buscando excelência no que o senhor faz. A gente que agradece aí.